Sol, voltando a falar, que eu estava falando sobre felicidade, as coisas fazem parte das coisas e as coisas mudam. Eu lembro uma passagem aqui no Rubem Alves, que ele fala assim, que ele estava ouvindo uma música e houve um momento de filosófico, né, de algo de beleza, a experiência. O que é a experiência da beleza? Aí ele vai e fala que lembrou de Platão nas ideias, quando não conseguia dar respostas racionais, inventava mitos. Ele contou que antes de nascer a alma contempla todas as coisas belas do universo. Essa experiência foi tão forte que todas as infinitas formas da beleza do universo ficam eternamente gravadas na alma. A nossa caverna e os mistérios infinitos das nossas ideias. Agora, lembra que eu falei sobre Platão falando com o próprio Aristóteles? Platão fala para Aristóteles, ou seja, as ideias, o mundo é o mundo das ideias, das coisas. E o próprio Aristóteles fala mais, temos que metafisicar ela, não, metaforicar, ou seja, metafísica e metafórico, ou seja, algo que possa ser um processo, uma ação operativa, concretizar, mas que temos racionalidade diante das verdades que ocorrem nas infinitudes. Porque se nós olharmos e centralizarmos, que eu estava falando da pedagogia do exercício, como uma criança, que no seu termo, a faixa etária, a criança, e refletimos em outras pessoas, de outras faixas etárias, ligadas à realidade, à sua potencialidade, o seu encontro um com o outro, vai ver que o universo não está centralizado só com ele ou com ela, mas está centralizado em outras cavernas. Embora os mitos também são fatos que são verdades. Muitas vezes os mitos que estão por trás dos homens e mulheres geram mitos, houve possibilidades para alcançar objetivos, ou seja, e troféus na sua vida. Às vezes, ou seja, você pode ter sido um mito, a lenda, onde você estava, pela diferença centralizada que eu estava falando sobre a pedagogia do exercício e a pedagogia desse modo. Eu quero dizer que as questões é essas. Se nós centralizarmos só, ou seja, colocar as cavernas e outros campos de mitos ou parábolas ligados às ideias, são boas, mas muitas vezes o que ocorre, o universo todo, ele não vai ser culpa da caverna, mas dentro da caverna tem vários tipos de espécies, pode ter homens, porque aonde começa uma ação primitiva, em termos de várias teorias, também começa uma ação, começa também o crescimento e o desenvolvimento. O crescimento é o campo orgânico, maturacional, e nos coloca também, o campo maturacional, liga a questões cognitiva, afetiva e motora. Bendito os hormônios que nós temos nessas questões. Lógico que as questões de umas brincadeiras aqui que nós brincamos, em questões relacionadas ao processo bioquímico, o campo metódico, lembramos da Igreja Católica que eu falo aqui, sobre matricidade, matricidade relacionada também às questões importantes, não só o Lutero, ou outros protestantes, ou papas, tiveram processos bioquímicos também, e metodologias, e formas e coisas de pensar. O Papa Pio XII, ele fala que nós temos que evoluir nos campos contemporâneos como estar inserido, ou seja, nessa existência, centralizando uma adaptação que ocorre por meio do ambiente, que vamos assimilar, e nesse meio de assimilação vai haver adaptações associativas. Essas adaptações vão correr metas a serem alcançadas, diante de latifúndios, movimentos sociais, populares, líderes, ou seja, úteis, questões que muitas vezes no Jung, ligado à linguagem, ciência, e coloca ali fatores que relacionam esses rumos e ramos diante a essas faces. Eu falei por causa que tempos atrás eu já coloquei um filme ligado à história da Igreja Católica, que é muito, não é cavernosa, mas não tem como falar muita coisa diante só de uma caverna. A caverna tem os seus mistérios e descobertas ligadas com uma pesquisa. Quanto mais nós vamos entrando na caverna, vamos olhar
túneis, buracos, e também de uma caverna só tem coisa ruim, tem coisa boa. Por isso que a ideia de beleza nos coloca uma infinitude muito grande, algo belo que ele tentou decifrar. Tem muita gente que gosta da beleza da rã, tem muita gente que gosta da beleza do leão, tem muita gente que gosta da beleza de vários tipos de espécies, um campo ligado ao zoológico, que o próprio Aristóteles e Platão falam sobre república. Quer dizer que a beleza ela tem essas infinitudes, e essas infinitudes coloca coisas, ou seja, pode haver algumas questões que possa haver fatalidades, perdas, suicídios, infanticídios, homicídios e outras demandas que ocorrem diariamente. Mas essa própria complexidade está ligada à nossa consciência, que relaciona muitas vezes a nossa expressão ligada ao campo interno. Eu falei sobre a ação. O que é a ação? Está ligada a um vínculo interno, interior. E esse vínculo interior vai haver um processo também exterior, externo, que vai haver um processo operativo, que vai expressar as minhas linhas de pensamentos, os meus movimentos determinantes. Eu vou denominar aqui no conceito da pedagogia do exercício, corporeidade. E a própria corporeidade vai haver efeitos universais. Pode haver, mas essas belezas que ocorrem entre os jardins têm os seus espinhos, que muitas vezes vão colocar fatores que é a própria pesquisa. O próprio Rubem Alves, aqui no capítulo 12, ou seja, que ele fala sobre pimentas, a educação infantil foi meu primeiro casamento, e que muitas vezes nos ensina entre esses fatores das belezas que acontecem lá. Você aprende sendo, ou seja, homem, maduro, pela idade, uma criança, jovem, ou seja, você pode aprender ligado a esse desenvolvimento proximal, que o próprio Vygotsky fala, na teoria potencialista, ou por alguns autores que eu já falei, citando o Victor Hugo, né, fala sobre a filosofia de pontes ou ilhas ligada a homens velhos e jovens em uma república que possa ser reformulada a cada dia. Eu não falei sobre o Lutero aqui, eu estou falando em questões que muitas vezes nós somos um tipo de farmácia, mas também somos um tipo de algo dogmático, sagrado. Nós temos que ter um controle, não se exagerar. O movimento é o quê? O que é um movimento? É um momento? É o que se vê? Se o momento é o que se vê, o movimento é o que se vê, nós vamos diagnosticar pessoas nesse processo, que é uma ação, o tempo, a tomada de uma consciência, vai ser uma tomada de conceituação, a ação é um processo operativo e também que vai determinar a intelectualidade. Será que eu tenho um ensino superior? Foi o primeiro ou foi o meu segundo casamento? Ou foi meu terceira especialização? Meu primeiro casamento foi o quê? Na terceira especialização, porque no primeiro casamento ali que eu aprendi o que é a qualidade de vida e a realidade e as superpotências que acontecem, somente em filmes de ficção que vocês sabem que acontece, doping e outros fatores. Embora o que acontece? Há fatalidades? Há, porque há exagero. Há processos bioquímicos, tem que ter uma nutricionista, tem que ter um professor de educação física, tem que ter um campo multidisciplinar, somos realistas. Ok? Vou falar o próprio, ou seja, fica nesse vocabulário, esse plural, mas vários jogadores ou treinadores já passaram por isso, teve que passar por um processo dessa dieta alimentar para fortalecer o joelho, fortalecer o quadril, as articulações, para estar inserido na equipe de novo. Nós temos que ter maturidade orgânica, esse ciclo orgânico que nos coloca um campo epistêmico relacionado ao dicionário que eu estou falando aqui. Ok? Essa adaptação mental e intelectual. Eu lembro tempos atrás, um professor perguntou para mim, o que é adaptação? Eu falei, a adaptação que você fez agora. Ou seja, é esse processo entre a mim e a ti, a nós. E essa adaptação, ela vai ser mediada entre a ti, a mim, diante desse objeto, que é o próprio celular, ou seja, o smartphone, tablet, que vai ocorrer o quê? Efetuadas as distâncias, mas um aprendizado entre espaço e tempo. E essas construções vai ser menos para alguns, maiores, superiores para outros, depende da trajetória de cada base e estrutura complexa, a linguagem superior e a concepção de mundo para cada um.